Abra uma Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 2, por favor. Vou continuar o texto, o livro da semana passada. Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. No capítulo 1, a gente viu que Deus fala contra os sacerdotes, mas também Deus manda uma sentença contra o povo por causa da prática de um culto corrompido. Ou seja, eles estavam fazendo não como a Bíblia ensina, eles não estavam fazendo como Deus havia ordenado, mas eles estavam fazendo diferente. E havia um grande problema ali que os sacerdotes não estavam ensinando certo. E pelo fato dos sacerdotes não estarem ensinando certo, o povo estava desanimado, cansado de cultuar a Deus, a ponto de no capítulo de Malaquias, o texto dizer que o povo falava que culto cansativo. E a gente vê o amor de Deus e também a denúncia ali no capítulo 1, acerca do desprezo dos sacerdotes pelo culto a Deus. E o capítulo 2, então, vai começar com Deus dirigindo uma advertência agora direta contra os sacerdotes. E aí vamos ler juntos aí do capítulo 1 ao versículo, do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que provarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os olhos mais um instante. Pai, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, nos ensina, Senhor, acerca das tuas escrituras, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando eu leio o capítulo 2 de Malaquias, eu vejo assim o tanto que Deus é duro nas palavras para com aqueles sacerdotes que não estavam exercendo a função adequada que deviam oferecer, não estavam servindo como deveriam servir, não estavam ensinando como deveriam ensinar. E por causa disso, Deus anuncia um castigo, o castigo dos sacerdotes. E a gente precisa entender um pouco o papel do sacerdote no Antigo Testamento. Primeiro, o sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício do povo de acordo com a lei de Moisés. Então, o que eles faziam? Recebiam um animal, separavam os animais puros dos animais impuros, separavam as partes que seriam queimadas no templo e as partes que seriam queimadas fora do templo, porque havia todo um ritual no sacrifício ali, segundo a lei de Moisés. Então, dentro do templo era queimado as entranhas, fora do templo era queimado o couro do animal, a carne, o excremento, e veja que o sacerdote também tinha o papel de separar o animal puro do animal impuro. Segundo, o sacerdote, ele tinha o papel de limpar, ele limpava, tirava o sangue dos animais, tinha a tarefa de deixar tudo organizado no templo. E terceiro, os sacerdotes, eles tinham o dever de ensinar as leis de Deus e o culto a Deus. Ou seja, os escritos guardados no templo, cabia aos levitas ensinar ao povo. Eles eram separados para exercer essa função, eram sustentados pelo dízimo para exercer essa função. Deus tinha essa aliança com eles.
Mas a gente vai ver, tanto no capítulo 1, quando a gente vê que o povo está oferecendo animal manco, animal cego, animal que não deveria ser servido, como no capítulo 2, a gente vai ver agora aqui os sacerdotes sendo chamados à atenção, dizendo: olha, se vocês não ouvirem, se vocês não se importarem em honrar o meu nome, a razão, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, de nós estarmos na igreja do Senhor, é de honrar a Deus, é de louvar ao Senhor, é de engrandecer o nome do Senhor. É nosso dever oferecer tudo o que nós temos em adoração a este Deus. Por isso que nós temos que entrar na igreja e no momento do culto, a gente não vai se preocupar com a segunda-feira, nós não vamos pensar no decorrer da semana, a gente não vai pensar que tem que levantar amanhã cedo, a gente vai vir à igreja, vai entrar para honrar ao Senhor. E honrar ao Senhor, como eu disse na semana passada, envolve cultuar ao Senhor conforme a Bíblia ensina. Então os sacerdotes são advertidos. E quando Deus adverte alguém, quando o Senhor chama a atenção de alguém, Ele dá a oportunidade de arrependimento. Quando o Espírito fala ao nosso coração: olha, você não deveria fazer isso, Ele está nos mostrando aqui o que nós estamos errados. E Ele está nos dando a oportunidade de se arrepender diante do Senhor. Toda vez que o Senhor nos repreende, toda vez que o Senhor chama a nossa atenção, é o pai disciplinando o filho. É o pai ensinando o filho a fazer certo. É o pai ensinando o filho a caminhar nos caminhos do Senhor, nos caminhos dele. Então, quando Deus fala, é preciso ouvir com atenção. Quando Deus fala, é preciso a gente se atentar para aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração através da sua palavra. A gente não pode ser um filho que a repreensão entra pelo ouvido e sai pelo outro. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que liga o botão de sumiço, né? A pessoa está falando e aí você liga o botão. Quem que já passou por isso? Alguém está falando e a pessoa fala tanto que você se desliga um pouco. Hã? Ninguém passou por isso? Hã? Eu já passei por isso. Foi numa dessa que eu decidi que eu não atendia uma pessoa mais de 40 minutos seguidos. Porque eu atendi uma pessoa e eu devo ter ficado com essa pessoa, eu não lembro se foi 2 ou 4 horas, né, amor? E eu saí da igreja acabado. E eu falei para a Juliana: nunca mais eu atendo alguém dessa maneira. Por isso que meus atendimentos têm hora para começar e terminar. É 40 minutos. Raramente eu passo disso. Eu não preciso nem olhar no relógio. Quando eu estou terminando, já está dando 40 minutos. Porque a gente não vai resolver tudo num dia só. Né? Então, quando Deus fala, a gente não pode ligar esse botão. Quando Deus fala, a gente precisa ouvir com atenção. Porque ouvir a Deus com atenção é manifestar o desejo de honrar o nome do Senhor. Então Deus estava advertindo os sacerdotes. Estava advertindo para eles fazerem conforme a lei dizia. Estava advertindo para eles fazerem da forma correta aquilo que era obrigação deles. Deus, em todo tempo, por meio do Espírito, está constrangendo o nosso coração, está dirigindo o nosso coração a querer fazer da forma correta diante do Senhor. Se a gente está diante de Deus, irmãos, na oração, na leitura da palavra, se a gente está diante de Deus, quanto mais perto do Senhor, quanto mais a gente se aproxima no nosso relacionamento com Deus, mais nós nos vemos como pecadores e carentes da graça do Senhor. E isso é um reflexo da ação de Deus em nossas vidas, porque Deus, Ele é santo. Lembra quando Jesus compara o fariseu com o samaritano? O samaritano não se sentia digno nem de levantar a cabeça para falar com o Senhor, mas o fariseu estava falando: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Jesus pergunta: qual oração foi ouvida? E a oração do samaritano foi ouvida.
Porque, como? Muito obrigado, meu amor. Por isso que você é minha auxiliadora. Do publicano que foi ouvido. Então, quando nós se aproximamos de Deus, nós vamos nos sentir necessitados da carência, necessitados da graça do Senhor. Então, os sacerdotes, eles estavam fazendo as coisas de qualquer maneira. O culto, os rituais, deveriam ser realizados na íntegra, porque todo ritual no Antigo Testamento aponta para Cristo, o nosso sumo sacerdote. Inclusive o sacrifício no templo. Então o Senhor vai dizer, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de postura, eu vou amaldiçoar vocês. Eu vou lançar maldições. Eu vou converter as bênçãos em maldição. Aí o Senhor fala, na verdade, vocês já estão amaldiçoados, por não dedicar o vosso coração para me honrar. Então o Senhor ele fala, olha, eu vou transformar as bênçãos em maldição, mas ele vai além, né? Ele fala, olha, não, na verdade vocês já estão amaldiçoados, porque vocês não se dedicam para me honrar. E embora essa passagem aqui seja para o sacerdote daqueles dias, isso se aplica a todos nós hoje, porque nós somos sacerdotes diante do Senhor. Tem um princípio batista que chama sacerdócio universal. Todos nós podemos dobrar o joelho e falar com Deus. Todos nós temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo, o único mediador entre o homem e Deus. Então todos nós estamos na igreja para servir. Deus não chamou todo mundo para ser pastor. Deus não chamou todo mundo para ser diácono. Mas todo mundo Deus chamou para servir em alguma área da igreja. Quem veio de manhã hoje aqui? Quem comeu uma massinha de pão maravilhosa? Estava boa ou não estava aquela massinha? E no domingo passado tinha um bolinho, estava bom ou não estava o bolinho? Quem prepara o nosso café é a irmã Iracema. Um dia ela chegou para mim, abrindo um parênteses aqui, pastor, o senhor não quer fazer uma escala? Eu falei, por quê? Você está cansada? Não, pastor. Eu falei, não, se estiver cansado eu faço a escala, se não, a irmã faz. Não que ela só tenha esse talento, ela tem muitos outros talentos. Mas aquilo que ela faz ali, ela faz com excelência. Eu cheguei hoje na igreja, ela já estava aqui, preparando tudo. Isso é servir com excelência. Quando a gente serve, quando a gente cultua, quando a gente vai fazer algo para o Senhor, a gente precisa fazer com excelência. Olha o que diz Jeremias 48:10. Coloca aí na tela para mim, Flavinho. Jeremias 48:10. Os irmãos acompanharem. Só a parte A. Olha o que diz. Maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então os sacerdotes, eles estavam negligenciando o trabalho do Senhor. E muitas vezes, quando a gente vem cultuar a Deus, muitas vezes quando a gente vem servir ao Senhor, a gente negligencia, cultua de qualquer maneira, faz as coisas de qualquer forma. Não, quando nós vamos servir ao Senhor, a gente precisa buscar a excelência daquilo que nós estamos fazendo. Então nós vamos cantar louvores, não importa se a gente tem só violão, o Tiago tem a obrigação de ensaiar, até o pessoal aprender a cantar a música corretamente, até ele estar pronto para vir aqui no culto de domingo e adorar o Senhor. A portaria, hoje eu fiquei olhando quando o Joaquim chegou aqui, aí eu vi a Shirley conduzindo eles nas cadeiras. A portaria fazer esse trabalho que a Shirley fez com excelência, recebendo as pessoas bem. O projetor fazendo com excelência. O pastor que vai pregar, ou alguém que for pregar, vem preparado para pregar a mensagem. E aquele que no dia não está escalado para nada, vem com o coração preparado para honrar o Senhor com excelência. E eu não vejo uma outra maneira de não honrar ao Senhor do que oferecendo tudo o que nós somos na presença dEle. Tudo o que nós temos, as nossas vozes, a nossa disposição, o nosso pensamento, o nosso coração, numa adoração ao Senhor, fazendo com excelência e não relaxadamente.
Os sacerdotes daquele dia estavam fazendo relaxadamente. Muitas vezes, irmãos, a gente faz as coisas empurrando com a barriga. Mas a gente tem que pensar que a obra do Senhor, a gente não pode empurrar com a barriga. A gente tem que fazer com excelência. É para o nosso Deus. Quando nós não nos dedicamos a honrar ao Senhor, nós nos colocamos em condições nada confortáveis diante de Deus. Porque pode parecer que as pessoas não percebam, e de repente não percebe mesmo, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que nós estamos oferecendo a Ele. Deus sabe aonde está o nosso pensamento. Deus sabe aonde estão os nossos desejos, os nossos anseios. Deus sabe o que é verdade em nós ou não. Deus sabe. Por isso, quando a gente não honra, a gente se coloca numa condição ruim diante do Senhor. Olha o versículo 3, irmãos, comigo. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco. Meu Pai, quando eu leio isso, eu vejo como é forte esse texto, né? Passarei o esterco no rosto de vocês. O que Deus está falando é que por causa da atitude daqueles sacerdotes, por causa da forma que eles estavam servindo, pelo fato deles não estarem honrando ao Senhor, Deus ia tirar a honra deles. Tirar a honra. Porque, irmãos, é um privilégio servir. É um privilégio trabalhar na obra do Senhor. Os levitas trabalhavam. Hoje funciona diferente do Antigo Testamento. Mas todo aquele que tem a oportunidade de servir, tem um privilégio de servir diante de um Deus Todo-Poderoso. E aí o Senhor fala que iria tirar a honra deles, quando trata de passar o esterco na cara, né? Tirar a honra que eles tinham de servir no templo. Eu me sinto extremamente privilegiado de ser pastor de vocês. Olha, eu amo essa igreja. Amanhã faz 1 ano, hein, Tiago, que eu assumi a igreja aqui, dia 6 de maio. E eu me sinto privilegiado. Foi um trabalho que tem acontecido com muita graça do Senhor. E devagarzinho nós estamos avançando no reino. Eu não troco isso por nada. Essa é a vocação que Deus me chamou. Tem pastor que abandona o ministério e vai ser vereador, vai ser político. Eu não estou criticando. Eu estou dizendo que a minha vocação não é essa, é servir. Eu sinto honra em servir ao Senhor dessa maneira. Mas eu preciso ter em mente, assim como vocês, que eu não posso fazer de qualquer maneira. Porque Deus está vendo a forma que nós servimos. Deus também disse que ia romper com a descendência deles, né? Naquele tempo, gente, diferente de agora, o sacerdócio, ele era passado de pai para filho. Hoje não é mais assim, né? Como eu disse, no Antigo Testamento é diferente. Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador com Deus, né? Então, o texto aqui está dizendo, olha, que Deus ia acabar com o sacerdócio deles. Deus estava advertindo eles. Advertindo, dizendo, olha, eu vou lançar vocês fora da presença. E eu não vou lançar só vocês, eu vou lançar o sacrifício de vocês também. Deus estava apontando a necessidade de um outro tipo de sacerdócio. Não aquele que era exercido naqueles dias, mas um sacerdócio verdadeiro, genuíno. Um sumo sacerdote, Jesus iria vir. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 7, versículo 26 ao 28. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores,
exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dias após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Os sacerdotes do Antigo Testamento oferecendo não da forma que deveria, mas o Senhor está dizendo, olha, eu vou romper com a sua descendência. E eu vou enviar um outro sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que é santo, que é inculpável, que é puro, que é separado, que é sumo sacerdote por excelência, que é o Filho de Deus, que é o perfeito sacerdote. E não só o sumo sacerdote, porque Cristo ele é o sumo sacerdote, mas ele também é um sacrifício que foi morto na cruz do Calvário. Então a gente olha e a gente vê como Deus trata com seriedade a questão da honra em relação a Ele. Fecha a janela, Tiago, fazendo um favor. Os pastores de hoje, irmãos, não têm a mesma função de um sacerdote. Vocês não vão ver eu matar um animal. Deus me livre disso. Eu não consigo matar nenhuma galinha. Vocês também não vão ver eu queimando o animal, separando animal puro do impuro. Mas o que tange a pregação da palavra, esse é o dever de cada pastor. O pastor, ele é muitas vezes tempo integral porque ele precisa estudar a palavra. Ele precisa preparar o que ele vai pregar. Ele tem que se preparar naquilo que ele vai falar. Então, quando a gente olha para a aliança que Deus fez com os sacerdotes, a gente observa algumas características que devem estar presentes na vida de um pregador fiel à palavra, na vida de alguém que serve, de uma pessoa que possui a aliança com Deus. E aí, quais são as características que possuía essa aliança? Versículo 5, gente. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que lhe dei, para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então a gente precisa entender que aqueles que servem ao Senhor, precisa ser alguém que tem aliança com Deus. Uma aliança de vida, de paz. Uma aliança com Deus nos traz segurança. E a aliança com Deus, ela traz consigo também o temor a Ele. Nós precisamos temer o nosso Senhor. Nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do Rei. Como então pecar sem temor? Como então fazer aquilo que é errado, sabendo que é errado? Ao Senhor nós devemos temor. Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Junto com essa aliança de vidas, junto com esse temor a Deus, tem que ter também amor e reverência. Amor e reverência ao nosso Deus. Respeito. Foi o que eu falei na quarta-feira. Nós estamos cultuando ao Senhor. A não ser que a gente esteja doente, como a irmã Marta está ali com o pé machucado ou o joelho, né? Mas quem vê ela vindo para a igreja aqui, vê ela mancando, subindo essa rua aqui. E ela não é nova, não. Ela está vindo. Fora isso, a gente tem que ficar de pé para adorar o nosso Senhor. A gente tem que cantar. A gente tem que cultuar. Porque a gente está aqui para honrar o nome do Senhor. Você, diante de uma autoridade, você não se veste de qualquer maneira. Graças a Deus, aqui os irmãos aprenderam. Eu nunca precisei ensinar nada. Mas quando eu vim para cá, os irmãos vinham de meia e chinelo no culto. A Juliana, amor do céu, foi calma. Vamos mostrar com o exemplo. A gente está vindo cultuar o Senhor. É assim? Vamos se vestir adequadamente, cultuar o Senhor, que o povo aprende.
A gente precisa aprender. E aí outro dia eu vi o Ademir de barba feita, falei, Ademir de barba. Não, pastor, tem que cuidar da minha aparência. Hein, Maria? Agora o homem só anda com a barba arrumadinha. Olha as coisas que Deus faz. Então a gente tem que ter amor e reverência. Eu estou brincando do Ademir, mas é fato o seguinte, a gente vem para adorar o Senhor e nós temos que ter reverência diante dele. Quando o culto começou, não é hora mais de olhar celular. A não ser que você esteja trabalhando, às vezes você vê o celular, eu estou respondendo. Ou eu estou dando minha oferta, porque eu dou pelo Pix na hora da oferta. E eu não decorei o CNPJ, então eu tenho que ficar olhando e digitando. Mas não é hora de olhar celular, não é hora de responder o WhatsApp, não é hora de você olhar Facebook, não é hora de olhar Instagram, não é hora de jogar. Aqui é hora de você cultuar o Senhor. Reverência. É isso aí. A não ser que a Bíblia está no celular, né? Aí você tem que ler a Bíblia no celular. Aí não tem jeito. Fora isso, nós precisamos cultuar o nosso Senhor com amor e reverência. Versículo 6, gente. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão e afastou muitas das iniquidades, ou da iniquidade, né? Ou seja, a pessoa que serve ao Senhor, ela tem que ser alguém que tem compromisso com a verdade. É alguém que vive compromissado, não com a sua vontade, mas alguém que é compromissado com a palavra de Deus. A gente é muito desejoso em ser compromissado com o desejo do nosso coração, mas a gente precisa ser compromissado com a palavra do nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos ser compromissados com as Escrituras. Não é com o nosso amigo, não é com o nosso irmão. Nós precisamos ser compromissados com a palavra de Deus. Alguém que tem satisfação, que ama essa palavra. Quem serve a Deus precisa entender que não podemos estar numa adoração sob fingimento, nós temos que ser verdadeiros. Não podemos ser contaminados pelo mundo. Temos que andar com o Senhor em paz, em qualquer circunstância, porque, irmãos, o sol nasce para o justo e para o injusto. Hoje eu fui visitar o irmão Alcir, graças a Deus ele está bem, está com o rostinho bom, fez a cirurgia de manhã, mas ele teve muita dor. E diz que remédio foi igual água no decorrer da noite. Deram até morfina e não passava a dor. Mas agora de manhã ele estava sem dor. E aí ele falou assim para mim, só um crente fala isso, provai e vede que o Senhor é bom. Em qualquer circunstância, compromisso com a palavra. Em qualquer circunstância, sem fingimento. Em qualquer circunstância, andando com o Senhor. Alguém que tem retidão. Alguém que busca servir o Senhor sem desvio. Alguém que busca servir o Senhor de forma reta. Que anda em conformidade com Deus. Que tem essa busca de ser correto diante do Senhor. Alguém que é cooperador do Evangelho, a fim de ser instrumento de Deus para a salvação. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Deve ser alguém que busca mais e mais o conhecimento de Deus. Sabe qual é a coisa mais triste, irmãos? É alguém que fica 10 anos na igreja e não avança no conhecimento do Senhor. Alguém que fica 10 anos na igreja e não avança no relacionamento com Deus. Embora aqui falava para o sacerdote, a gente pode, de uma maneira clara, falar, olha, o pastor ele tem o dever de conhecer. É função, ele precisa estudar e prosseguir estudando e conhecendo.
Mas todo aquele que serve ao Senhor, todo aquele que está na presença de Deus, precisa entender que ele não pode se acomodar com o conhecimento que ele tem. Ele tem que avançar nessa busca por mais conhecimento. Ele tem que ter o desejo de conhecer o seu Criador e as suas verdades. Ele tem que ter esse desejo. Mas nós, quando já estamos um tempo na presença do Senhor, lendo as Escrituras, de vez em quando pode até dar um branco, mas a gente tem o dever de saber os livros do Antigo e do Novo Testamento. A gente tem o dever de saber, olha, Mateus pertence ao Novo, não pertence ao Antigo. Miqueias pertence ao Antigo, não pertence ao Novo. A gente pode ter até dificuldade na ordem, mas a gente precisa conhecer. A gente precisa ler. A gente precisa se aplicar. As pessoas, e aí aqui eu falo com referência ao líder, as pessoas devem buscar na pessoa do líder verdades do Evangelho e ensinamentos da palavra. Quando você olha para um líder, para um pastor, ou para um líder de um ministério, um diácono, você tem que buscar nessa pessoa verdades do Evangelho, práticas de acordo com o Evangelho, ensinamentos que estão de acordo com a palavra de Deus. É preciso olhar. É preciso olhar. Se o que está sendo ensinado realmente se encontra nas Escrituras. Se o que está sendo falado é algo que a Bíblia ensinou. Eu li uma frase muito forte essa semana, que diz assim, foi Paul Washer que disse, quando o crente só ora e não lê a Bíblia, ele fica emocional. Então ele vai atrás de ventos de doutrina. Se ele só lê a Bíblia e não ora, é ao contrário, ele fica muito racional. Aí eu que digo. Então, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos orar e a gente precisa ler a Bíblia. Para que a gente tenha luz e que a gente tenha fogo. Para que a gente tenha luz e que a gente seja avivado no Senhor. Avivado na sua palavra. Porque quando os líderes não honram a palavra de Deus, sabe o que acontece? O povo se perde. Versículo 8. Mas vocês, aí o Senhor está repreendendo os sacerdotes, mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Quando há um desvio no caminho, uma distorção da palavra, o povo se perde. O povo fica sem rumo. Até mesmo aquelas pessoas que são sinceras, quando o ensino é errado, elas se encontram sob o engano. E o inferno está cheio de pessoas sinceras, irmãos. Somente em Cristo nós somos salvos. Os sacerdotes estavam fazendo isso. Eles estavam levando as pessoas a tropeçarem, levando as pessoas a caírem, porque estavam trazendo um falso ensino. Não é muito diferente dos dias de hoje, onde a gente tem visto muitos ensinos que não estão de acordo com a doutrina, muitos ensinamentos que não estão de acordo com a verdade do Evangelho, muitos ensinamentos que não estão de acordo com as Escrituras, e o povo está se perdendo. Então a gente precisa estar atentos como igreja do Senhor. Deus estava condenando isso. E não se engane, o Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Deus condena isso ainda nos nossos dias. Quando o ensino é errado, o povo se perde. E a Bíblia diz lá em Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então não se engane. Versículo 9, e eu caminho para o fim, diz assim, por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardavam os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Você não pode ser parcial. Você tem que ser fiel ao Senhor. Os sacerdotes, eles estavam levando as pessoas a tropeçar,
por isso o Senhor fez deles desprezíveis e indignos diante do povo. Agora, paz, meus irmãos. Embora ser pastor é uma grande honra, pastor não tem crédito. É muito difícil, por causa do mau testemunho que a gente vê por aí. Mas aqui falando de liderança, olha como é ruim os nossos dias. O Senhor tornou desprezíveis não só eles lá atrás, mas o falso engano, a falsa doutrina, os tropeços que a gente tem visto nos nossos dias, tem feito o ministério pastoral ser algo mal visto diante da sociedade. E a gente tem que se alertar. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para nós. Deus estabeleceu na sua palavra que todos precisam se arrepender e que todos precisam se entregar a Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que os sacerdotes aqui não estavam cumprindo a sua missão. Na verdade, eles estavam traindo a sua tarefa de pregar e ensinar as Escrituras. E por causa disso haveria várias consequências. Várias consequências. Como tem havido nos nossos dias. Deus é um Deus que zela pela sua palavra, irmãos. Deus é um Deus que zela pelo culto. Deus é um Deus que zela pela sua igreja. A função do ministério sacerdotal no culto é a ministração da palavra de Deus. Nós não podemos aceitar um culto que não seja como Deus nos deixou em sua palavra. Nós não podemos, como igreja, aceitar um culto corrompido, um ensinamento que não é verdadeiro. A luz expõe as trevas. Nós precisamos nos posicionar de acordo com a verdade, para que seja rompido com aquilo que não é bíblico em nossas vidas e em nossa adoração.